Imagine viver em um país onde a guerra parecia inevitável. Onde praias, montanhas e cidades estavam cheias de pequenas construções de concreto. Silenciosas, idênticas, espalhadas por todos os lados. Não eram casas, não eram monumentos, eram bunkers. Mais de 170 mil deles. Hoje, você vai conhecer a Albânia, o país que se preparou obsessivamente para uma invasão que nunca aconteceu. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma das ditaduras mais isoladas da Europa transformou o território inteiro em uma fortaleza. Por que o país rompeu relações até com seus próprios aliados? E como os vestígios desse passado ainda moldam a Albânia atual. Prepare-se para uma história quase inacreditável. A Albânia fica no sudeste da Europa, na região dos Balcãs. Faz fronteira com Montenegro, Kosovo, Macedônia do Norte e Grécia, além de possuir uma longa costa no Mar Adriático. Hoje é um destino turístico emergente, mas durante grande parte do século XX foi um dos países mais fechados do planeta, mais isolado até do que muitos imaginam. Antes da Era Moderna, a região era habitada pelos ilírios, povos antigos dos Balcãs. Depois vieram romanos, bizantinos e, por séculos, o domínio do Império Otomano. A influência otomana deixou marcas profundas na cultura, arquitetura e religião. A independência só chegou em 1912, mas a estabilidade duraria pouco. Após a Segunda Guerra Mundial, Enver Hoxha assumiu o poder e transformou a Albânia em um estado comunista extremamente rígido. Inicialmente aliado da União Soviética. Depois, rompeu com Moscou. Aproximou-se da China e também rompeu com ela. O resultado? Um país completamente isolado, sem aliados confiáveis, sem abertura externa, sem influência cultural estrangeira. Hoxha acreditava que a Albânia poderia ser invadida a qualquer momento, por potências ocidentais, pelos soviéticos ou até por países vizinhos. A solução foi radical: transformar todo o país em uma rede defensiva. Entre as décadas de 1960 e 1980, centenas de milhares de bunkers foram construídos, em praias, campos, montanhas e cidades. Praticamente cada região recebeu estruturas de defesa individuais. Estima-se que cerca de 170 mil bunkers tenham sido construídos. Alguns dizem números ainda maiores. Eles eram pequenos, projetados para 1 ou 2 soldados. A ideia era que toda a população resistisse a uma invasão. Mas a guerra nunca veio, e os bunkers permaneceram, como cicatrizes de concreto espalhadas pela paisagem. Durante o regime, viagens ao exterior eram quase impossíveis. Religiões foram proibidas em 1967, tornando a Albânia oficialmente um estado ateu. Rádios estrangeiras eram desencorajadas, influências externas controladas. A vida cotidiana era marcada por vigilância e escassez. O mundo avançava, a Albânia permanecia parada no tempo. Nos anos 90, com a queda do bloco soviético, o regime colapsou. Crise econômica, migração em massa, instabilidade política. Mas lentamente o país começou a se abrir. Os bunkers, antes símbolos de medo, ganharam novos usos. Alguns viraram cafés, museus, até galerias de arte. Hoje a Albânia é um país em transformação. Turismo crescente, cidades vibrantes, jovens conectados ao mundo. Mas os bunkers continuam lá, silenciosos lembretes de um passado marcado pelo isolamento. Uma prova física de como o medo pode moldar uma nação inteira. A história da Albânia levanta uma pergunta curiosa. Quantas decisões políticas nascem do medo? E quantas marcas elas deixam para as próximas gerações? Os bunkers nunca foram usados, mas continuam contando uma história. A história de um país que viveu esperando uma guerra que nunca chegou. Se você gosta de descobrir países que vão muito além do que os mapas mostram, inscreva-se no Atlas Cultural, porque o mundo é muito maior do que parece. Nos vemos no próximo destino.